Tiago no final da Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo número 8. Vou esperar para nós lermos juntos. Depois de Hebreus, Tiago. Capítulo 4, versículo 8. De pé, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, estou aqui, Senhor, para pegar a tua palavra, para fazer a tua vontade, o teu querer. Preciso que o Senhor perdoe meus pecados, minhas falhas, meus erros. Eu que o Senhor venha, Pai amado, Pai, que nos alimentar, meu Pai, e nos abençoar. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Poder sentar. Eu vou repetir a primeira parte do versículo. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Glória a Deus. Como eu estava falando aqui antes da oferta, é tempo de se chegar a Deus, irmão. Aleluia. É tempo de se chegar a Deus, porque não está fácil, né? A vida não está fácil, e é tempo de chegar a Deus. E Deus faz esse convite nesse versículo. Deus vira e fala: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. A gente tem que prestar atenção numa situação. Não é Deus que se chega até nós, somos nós que temos que chegar a Deus. Deus, ele está pronto para se chegar para nós. Agora nós temos que tomar a atitude de querer se aproximar de Deus. Cada vez que eu me aproximo de Deus, eu fico longe do diabo. Cada vez que eu me aproximo de Deus, eu fico longe da bebida. Cada vez que eu me aproximo de Deus, eu fico longe da prostituição. Cada vez que eu me aproximo de Deus, eu fico longe do álcool. Cada vez que eu me aproximo de Deus, eu fico longe do cigarro. Cada vez que eu me aproximo de Deus, eu fico longe das coisas erradas. Então, Deus, Ele me chama, Ele nos chama para nós nos aproximarmos dEle. Só que Ele vira e fala: purificai as mãos, pecadores. Aí, limpai o coração. Aí que está o problema. Sabe qual é o problema do povo? É que o povo, ele quer a ajuda de Deus, ele quer que Deus faça sem chegar perto, de longe. É Deus lá em bom sucesso, eu daqui querendo que Deus me olhe. Ô Senhor, eu estou aqui, ó. Tem como? Não tem como Deus agir na distância. Eu preciso me achegar até Ele, para Ele se achegar a mim, e aí alguma coisa acontecer, porque senão vai ser vida de choro, porque senão vai ser uma vida de angústia, porque senão vai ser uma vida de dor, porque senão vai ser uma vida de sofrimento. Não adianta. O próprio Senhor fala, o próprio Senhor na Bíblia está escrito: sem mim
nada podeis fazer, não adianta. Sem Deus a gente não consegue dar um passo na nossa vida. Sem Deus não tem como as coisas certas. Mas acontece que eu preciso querer me aproximar de Deus. Eu preciso querer me achegar a Deus. Eu preciso querer isso. Para quê? Para que Deus venha fazer aquilo que eu necessito que Deus faça. A gente tem a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, eu já falo aqui dela de vez em quando. Às vezes eu uso ela como exemplo. Ela tinha um fluxo, ela sangrava 12 anos. Irmão, essa mulher não tinha mais saúde. A Bíblia fala que ela gastou tudo que tinha com os médicos. Gastou tudo. Ficou sem um tostão. Ficou zero. Por quê? Porque ela tentou fazer longe de Deus. Ela tentou fazer longe do Senhor. Quando ela resolveu ir ao encontro do Senhor, quando ela resolveu se achegar e tocar no Senhor, acabou o problema dela. A mulher foi curada. Por quê? Porque ela tem uma decisão: eu vou lá chegar nele. E outra, sem saúde, sem força, a mulher se arrasta no meio de uma multidão, tem que ficar empurrando os outros para conseguir chegar perto de Jesus, tocar nele e ser curada. Eu preciso de atitude. Eu preciso de atitude de querer e achegar a Deus, para a minha vida começar a caminhar, para a minha vida começar a andar. Não adianta que a gente não consegue vencer nada na nossa vida sem Deus. Eu não vou conseguir jamais largar. Se eu sou viciado em álcool, eu não vou largar o álcool se eu não me aproximar de Deus. Eu não vou largar droga se eu não me aproximar de Deus. Eu não vou largar cigarro se eu não me aproximar de Deus. Eu não vou largar prostituição se eu não me aproximar de Deus. Eu necessito de Deus para que eu consiga vencer. E como é que eu venço? Me aproximando dele. Eu tenho que sair aqui nessa noite entendendo isso. Eu tenho que sair aqui nessa noite compreendendo isso. Senão, como diz o ditado, é dar murro em ponta de faca. Só vai se machucar, irmão. Não vai conseguir mais nada. Por quê? Sem Deus é perseguição. Sem Deus é sofrimento. Sem Deus é choro. Sem Deus não ver saída, não ver solução. Irmãos, quantas pessoas estão se matando aí? Quantas pessoas estão se matando porque passam por um problema e não vê solução porque não tem Deus, estão longe de Deus e acaba se matando. Quantas pessoas, gente de dinheiro, gente rica, que passa por problema, mas sem Deus, longe de Deus, não vê solução, não vê. E quando eu estou próximo de Deus, irmão, quando eu me achego a Deus, como diz o Senhor, mesmo morto viverá. Quando eu sou próximo de Deus, é o que aconteceu com quem? Jesus chorou porque Lázaro morreu. Lázaro chega a morrer, mas quem é Lázaro? Lázaro é alguém que era próximo de Deus, era próximo do Senhor. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, fez ele voltar à vida. Por quê? Porque Lázaro já tinha escolhido de andar próximo do Senhor. A pergunta é: por onde nós temos andado? A pergunta é: com quem nós temos andado? Essa é a pergunta que não quer calar. Muitas vezes nós andamos com pessoas que não tem nada para acrescentar para nós. Às vezes nós colocamos a nossa confiança em pessoas pensando que estamos garantidos porque a pessoa vai nos ajudar, e a pessoa não ajuda, a gente se decepciona. Porque muitas vezes o ser humano, irmão, ele não tem condição de ajudar. Às vezes até não quer, mas às vezes não tem condição de ajudar. Agora Deus, ele nunca rejeita alguém que se aproxima dele. Deus nunca diz não para alguém que se aproxima dele.
Nunca. Agora, as pessoas ao nosso redor, elas podem nos dizer não. As pessoas ao nosso redor, elas podem nos negar coisas. As pessoas ao nosso redor, elas podem falhar, né? E aí a gente se decepciona. Por quê? Porque nós estamos procurando solução onde não tem solução. Nós estamos procurando ajuda em pessoas que não podem nos ajudar. Então a pergunta é: com quem a gente tem andado? E aí vale a reflexão. A minha vida está legal do jeito que eu estou vivendo? É a pergunta que nós temos que nos fazer. A minha vida está boa do jeito que eu estou vivendo? Está satisfatório? Eu estou satisfeito com a vida que eu estou levando? Porque se não tiver, é porque eu preciso me aproximar de Deus. Se não tiver, é porque eu estou precisando me aproximar de Deus. A pergunta é essa: se a vida que eu estiver levando tá legal, tá maneira, tá tudo tranquilo, nem falo nada. Agora a reflexão é nossa. Qual é meu ciclo de amizade? Com quem eu tenho andado? Né? A nossa mãe sempre falava, minha mãe falava, né? Não sei se você escutou isso, amanhã aqui é tudo novo. Quem com porcos anda, o farelo come. Você mistura com porco, farelo come. Junte seus bons e serás um dele, né? Então, com quem nós temos andado? Quem é o nosso ciclo de amizade? Isso influencia, irmão. Isso influencia aonde eu vou chegar. Porque dependendo do meu ciclo de amizade, eu vou andar e não vou chegar a lugar nenhum. Só vou ter uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida de amargura. E a escolha não é de Deus não, irmão. Deus já escolheu. A escolha de Deus é estar próximo de nós. Deus nos ama, porque nós somos criatura dele. Deus, ele nos quer. Só que Deus, ele não obriga ninguém. Deus fica na dele. Se você vir, ele caminha. Se você se achegar, ele se achega. Mas aí eu preciso entender, né, que Deus também é ciumento. A Bíblia fala sobre em Êxodo 20, que Deus tem ciúme de nós, ele é zeloso. Ele não tem como andar com os dois senhores. Então eu tenho que decidir se eu quero me aproximar dele de verdade ou se eu quero ficar lá e cá, né? Porque não dá, ou eu me aproximo de Deus ou eu não me aproximo. Não tem como eu ficar naquela de vai e volta. Eu tenho que me aproximar de Deus e tenho que me afastar, né, daquilo que nem me faz bem. Eu tenho que me afastar daquilo que não está resolvendo o meu problema. Eu tenho que me afastar das pessoas, das situações que não estão fazendo bem minha vida, não estão fazendo minha vida ir para frente. Eu não estou conseguindo nada direito. Tem um ditado que fala assim: eu dou um passo para frente e 10 para trás. Tem gente que nem um passo para frente dá, só anda para trás igual ninguém carangueja. Carangueja anda para o lado, né? Carangueja não é para trás, não. Mas tem gente que dá um passo para frente e 10 para trás. Tem muita gente, irmão, que não consegue nem dar nem um passo para frente, só dando um passo para trás. E continua naquela vida, continua na mesmice, continua do mesmo jeito, não muda nada. E aí, irmão, eu tenho que decidir. Nós estamos num culto de restauração. Para haver restauração tem que ter decisão. Eu preciso decidir que eu quero restaurar minha vida. Aleluia. Eu preciso decidir que eu quero restaurar minha saúde. Eu preciso decidir que eu quero restaurar a minha família. Eu quero restaurar. Então, eu preciso decidir isso. Tudo é decisão. A Bíblia fala que Jesus chama um homem. Jesus vem passando, um homem de baixa estatura, baixinho. Ele sobe uma árvore para olhar Jesus passar. Jesus olha para a árvore e fala assim: Zaqueu. Ele era cobrador de impostos, ladrão.
desce, eu vou comer na tua casa hoje. Mas quem decidiu se aproximar de Jesus? Zaqueu. Por quê? Ele subiu na árvore. Ele era baixinho, falou, Jesus não vai me ver, eu vou subir na árvore. Ele se aproximou de Jesus. Jesus olhou aqui e falou assim, ó, desce, eu vou comer na tua casa hoje. Aleluia. Aí a Bíblia vai falar que quando Zaqueu porque quando ele se aproxima de Jesus, as coisas erradas, elas se afastam, elas se acabam. E aí a Bíblia vai falar que Zaqueu conversa com Jesus e fala assim, olha Senhor, tudo que eu roubei dos outros, eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou devolver 4 vezes mais. Tudo que eu roubei dos outros, eu vou devolver e eu vou dar 4 vezes mais. Aí Jesus vira e fala, hoje houve salvação nessa casa. Aleluia. Por quê? Porque Zaqueu decidiu se aproximar de Deus. Mesmo roubando, mesmo sendo cobrador de impostos, corrupto, a vida dele estava boa. A vida dele estava boa. Porque o dinheiro não é ruim. É claro que dinheiro não é ruim. Sem dinheiro a gente não vive. Mas se eu pensar às vezes que a pessoa é muito rica e porque é muito rica é feliz, eu estou maluco, não existe isso não. Tem muita gente de dinheiro aí sofrendo. Tem muita gente de dinheiro aí gemendo. Às vezes está pior do que nós. Muita gente de dinheiro. Ainda mais quando é corrupto. Vê aí, ó. Quem diria que um dia a gente ia ver político corrupto na cadeia? Quem diria isso? O Sérgio Cabral pegou acho que quase 1 milhão de anos aí. Mas já saiu. Mas não está. Saiu, mas visão domiciliar. Mas ele pegou 350 mil anos de cadeia. Então, quer dizer, tu vê, político, quem diria? Cadê o dinheiro todo que ele roubou? Já foi de ralo, não pode usar nem R$1. Está tudo confiscado. Então, cadê a vontade de ter roubado? Então, nós temos que entender que com Jesus a gente pode alcançar voos muito altos. Com Jesus, se aproximando de Jesus, nós podemos conquistar coisas que a gente nunca pensou em conquistar. A gente pode. Aí a gente fala assim, eu não tenho estudo, eu não tenho instrução, lógico. Quando a pessoa se prepara, fica mais fácil dela ganhar dinheiro. Mas, irmão, meu sogro era semi-analfabeto. Meu sogro. Então, como eu disse, semi-analfabeto. A assinatura dele era um garrancho. Dele era um garrancho. Agora, é um homem que veio do Ceará sem instrução nenhuma. Veio fazer o que a maioria faz, que é trabalhar em obra, né? Geralmente a pessoa, quando vem nesse lugar assim, que eu tenho instrução, vai fazer o quê? Pegar no pesado, trabalhar em obra. Foi trabalhar em obra, montou uma empresa dele, conseguiu ser bem sucedido, deixou uma casa enorme para a mulher dele, morreu, mas a casa da minha sogra é enorme, deixou uma casa enorme, deu casa para os 3 filhos, e ainda comprou uma sala comercial da empresa dele, sem instrução nenhuma. Não teve nível superior, não teve escola, não teve nada, estudou até a 4ª série. Escrevia com a letra dele, era complicado. Mas acontece que venceu na vida. Como que venceu na vida? Porque Deus era com ele. Aleluia. Era um homem que era temente a Deus. Era um homem que era próximo de Deus. Deus prosperou ele. Irmão, se eu me aproximar de Deus, eu tiver força de vontade, eu tiver coragem, Deus vai me dar estratégia para eu vencer. Deus vai me dar estratégia para eu vencer. Eu estava falando para a Catherine acho que no último culto. Eu oro a Deus,
eu já estou pedindo a Deus para quem sabe uma hora Deus dá um negocinho para ela abrir uma lanchonete. Aleluia. Deus é Deus, pode dar uma lanchonete para ela, vender salgadinho dela, aí vende salgado, vende doce, vende hambúrguer. E quem fala que Deus não pode dar uma lanchonete para ela? É a nossa oração. Ele é Deus, irmão. Entendeu? Quem sabe? De repente ela não pode sair da comunidade para até comprar uma casa fora da comunidade, quem sabe? Aleluia. Deus é Deus, irmão. Ela está se aproximando de Deus. As coisas começam a acontecer, né? Ela já conseguiu vencer muitas coisas na vida dela, né? Com muitas coisas ela conseguiu vencer, né? Muitas coisas ela conquistou que não tinha. Televisão não tinha, a cadeia não tinha, porque se tivesse também era quebrada, né? Como ela mesmo fala, é verdade. Como é que ela conseguiu conquistar isso? Ela conseguiu conquistar se aproximar de Deus. Ela decidiu, decisão, irmão, ela decidiu se aproximar de Deus. Quando bebia, quebrava a casa, quebrava as coisas de casa. Então, parou de beber, comprou televisão. Já conquistou, começou a conquistar. Aleluia. Por que começa a conquistar? Porque eu começo a me aproximar de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a avançar. Agora, longe de Deus, irmão, é de mal a pior. Longe de Deus é mentira para tudo quanto é lado. É pessoa. Eu passei por isso na minha família. Na minha família, entende? Não na minha família minha, mas né, de parente e nos enrolar, né? De tentar passar a perna na gente, né? Falando mentira, tentando tirar proveito. Nós passamos por isso, porque é isso que tem. Né? Às vezes é parente, às vezes é pessoa próxima, tudo. E tem gente, irmão, que mente porque isso é diabo. Tem gente que mente olhando nos teus olhos, chora e tudo e jura que é verdade, tá? Tem gente que é assim. Tem gente que fala a maior mentira do mundo, mas ela consegue te convencer que aquela mentira é verdade. Porque a pessoa, ela faz um teatro tão grande que consegue me convencer. Então, o que acontece? Isso aí acontece com pessoas que estão longe de Deus. Nos enganam, tentam nos passar a perna, dar calote, né? Dor de cabeça, preocupação. Agora, quando eu estou próximo de Deus, né? Eu vivo debaixo da verdade, eu honro com meus compromissos, né? E eu vivo dignamente. E aí fala assim, irmão, não tem estudo, eu vou fazer o que, irmão? Tem muita coisa que pode fazer, muita coisa que a gente pode alcançar se a gente estiver com Jesus. Muita coisa. A gente não pode imitar Deus, não. A gente não pode imitar Deus. A gente não fez salgadinho. Tem muita gente aí. Eu conheço um cara que montou ele conseguiu uma representação, eu vi na internet, um cara que conseguiu a representação e montou uma loja de sorvete, esqueci o nome do sorvete, montou uma loja, o cara vendia só que picolé na praia. O cara vendia picolé na praia, montou uma loja de sorvete. E uma loja, não era pequenininha não, tá? Montou uma loja e de representação, que é a cara. Quando você monta uma loja que está representando uma marca, você bota uma marca, você paga por aquilo ali. Qual é o nome daquela loja que tem na perto de casa? Eu esqueci o nome daquela loja. De bom sucesso lá, Esquimó. Ele montou uma representação da Esquimó, vendendo picolé na praia.
Então, Deus ele faz isso, irmão. Deus ele faz isso. Basta eu querer, eu me empenhar. Basta eu não fazer corpo mole. Basta eu querer me aproximar, mas me aproximar de verdade. E também a gente tem que entender que não é da noite por dia não. Que a gente quer Jesus igual miojo, em 3 minutos, né? A gente quer Jesus igual miojo. Senhor, eu quero meu milagre em 3 minutos. Não é assim não. Deus primeiro vai botar em ti, porque a Bíblia fala que Deus nos coloca à prova. Primeiro Ele vai nos provar, e na hora certa, na hora que Ele achar que é certo, Ele vai fazer o milagre na nossa vida. Ele vai fazer o milagre na nossa vida. Que a gente possa, irmãos, que a gente possa entender essa palavra. Chegar-vos a Deus, Ele se chegar a vós. Ou purificar as mãos, pecadores, limpar o coração. A gente se aproximar e se acertar. E se acertar. É muito importante a gente entender isso. Temos que nos aproximar de Deus, mas temos que querer nos acertar, né? Não adianta a gente se enganar, é óbvio, né? Não é da noite pro dia. Não penso que a gente vai se aproximar de Deus hoje e hoje mesmo, muitas vezes, vai largar o cigarro, o álcool, né? Muitas vezes é assim, né? A Kétia sabe disso, porque não foi assim para ela, demorou um pouco, mas se a gente se empenhar, a gente conquista. Se a gente se empenhar, a gente consegue, a gente muda, né? E a gente tem que entender o seguinte, irmão. Outra coisa, quando eu decido me aproximar de Deus, parece que o diabo bota do lado um imã, porque ele tenta de qualquer maneira te arrancar. É gente querendo falar que não tem que ir para a igreja coisa nenhuma. É gente querendo falar que não precisa ir direto. É gente querendo falar que não precisa isso, que não precisa aquilo. É gente querendo falar que é besteira. Ele vai fazer de tudo para a gente não chegar tão perto de Jesus ou para a gente se afastar de Jesus. Ele vai tentar, porque ele sabe, o diabo sabe, que quanto mais perto de Jesus, pior fica para ele. Quanto mais perto de Jesus, não tem como ele se aproximar de você, não tem como ele te tocar, não tem como ele querer acabar contigo. Então a gente tem que estar vigilante, tem que estar ligado, porque o diabo ele não para de tentar nos afastar de Jesus. Quando a gente começa a querer se aproximar de Jesus, o inimigo trabalha do outro lado, aí dando emprego que parece ser bom, mas é emprego para te afastar de longe de Jesus, entendeu? Te faz propostas para te afastar de Jesus. Então eu tenho que estar atento e saber que eu preciso me aproximar de Jesus e tomar cuidado, porque não é porque eu me aproximei de Jesus que vai estar tudo bem, não. O diabo vai estar trabalhando dia e noite e dia para nos afastar. Por quê? Porque ele precisa fazer o que ele quer com a gente, que ele destruiu a nossa vida. Ou ele precisa continuar fazendo o que ele estava fazendo. A verdade é essa. A verdade? Por quê? Certamente, se a Kétia não se aproxima de Jesus, ela hoje poderia não estar mais com seu companheiro. Porque quem é que vai ficar com a mulher em casa quebrando tudo toda vez que bebe? Ninguém. Verdade? Ninguém ia ficar. Então, o que acontece? A decisão é minha. E eu tenho que me aproximar. O diabo não ficou satisfeito com isso. Deve ter parado de fumar, de beber, né? De ir para esses bares, essas coisas. O diabo não ficou. Então acho que o diabo não trabalha para tentar tirar ela, ou tirar a gente de perto de Deus. É claro que o diabo trabalha. É claro que o diabo tenta. É claro que o diabo quer. Agora, eu preciso saber o que eu quero. Deus não está procurando frequentador de igreja.
frequentador de igreja é besteira, né? Deus está procurando os verdadeiros adoradores, como diz a Bíblia, aqueles que adoram o Espírito e a verdade. Deus está procurando aqueles que querem se aproximar dele. Aleluia. Por quê? Porque Deus quer mudar a vida. Deus quer dar a vida, não só mudar, Deus quer dar a vida. Porque longe dele nós temos tudo, menos vida. Certamente vida nós não temos. Longe de Jesus é impossível nós termos. Ele declara: eu sou a verdade e a vida. Então, longe de Jesus, eu posso ter muita coisa, mas a vida eu não tenho. Então, além de mudar a nossa vida, Deus ele quer nos dar a vida e vida em abundância. Então, eu preciso querer. Uma vez Jesus perguntou para um jovem. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim: Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus começou a falar os mandamentos: não matará, não roubará, não cobiçará da mulher do teu próximo. Aí o jovem vira e fala assim: ah, Senhor, isso tudo eu já faço, isso tudo eu já tenho observado, isso tudo eu tenho tomado cuidado. Aí Jesus olhou nos olhos dele, disse que Jesus o amou e olhou dentro dos olhos dele, e aí foi lá na ferida dele, foi lá no calcanhar dele. Falou assim: então agora, ele era rico, falou assim: agora vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia fala que o jovem saiu, foi embora triste. Ou seja, o jovem preferiu ir para o inferno e viver com o dinheiro que ele tinha na terra do que abandonar tudo e seguir Jesus. Uma escolha terrível, uma escolha triste. Jesus fala: observou isso tudo, então tá bom, então agora eu vou lá na... Tu quer mesmo reino do céu? Então faça o seguinte: vende tudo que tu tem aí, dá aos pobres e me segue. Acabou, o jovem já não tinha mais Jesus. É a noite de eu saber o que eu quero na minha vida. O que eu quero? Eu quero mudar ou eu quero continuar enfrentando, passando por aquilo que eu tenho passado, viver o que eu tenho vivido? O que eu quero? Né? É isso que Deus pergunta para nós essa noite. O que você veio fazer aqui? Pegar só uma bênção? É querer alguma coisa dele, mas sem se aproximar fica difícil. Sem se aproximar fica difícil. O que você precisa? O que você quer? Quer mudança? Quer uma vida diferente? Ele está aqui para isso. Ele está aqui para nos dar uma vida diferente, uma nova vida, e fazer de nós pessoas uma nova criatura, diferente de tudo aquilo que nós somos, fomos, e nos afastar do diabo. Por quê? Porque o diabo, quanto mais perto ele estiver de nós, pior a nossa vida. Quanto mais perto ele estiver, e quanto mais perto de Jesus é bênção, mais perto do diabo é morte, destruição, tristeza, angústia, dor. Então a decisão é nossa, a decisão é sua. Se coloque de pé que eu quero olhar para vocês agora.